o coach, durante o treino, quando eu fui visitar, parei na recepção, nesse box, óbvio que isso não acontece com todos os outros que eu fui visitar, tinham vendedores, né, recepcionistas, consultores, mas nesse me chamou a atenção, porque quando eu fui visitar, o coach, durante a aula, aí estava explicando e supervisionando os exercícios, ele veio e falou, posso te ajudar? E a abordagem dele foi boa, inclusive. A interação dele comigo foi empática, simpática, né? Eu vou trazer como que foi. Mas, posso te ajudar? Usou uma pergunta perfeita ali para o atendimento, eu analiso ponto a ponto. Posso te ajudar? Eu falei, queria conhecer os planos, conhecer o box e tal. E ele se justificou bem. Ele falou, eu estou em treino agora e tem uma pessoa que me ajuda aqui, mas ela já foi embora. Ela foi jantar, depois ela volta. Você consegue voltar mais tarde? Ponto negativo. Então, a abordagem dele foi boa, mas pensando no negócio, o box perdeu a oportunidade de me apresentar o box, se tivesse uma pessoa lá naquele momento, nesse exemplo, tá? Em outros não foi assim. Perdeu a oportunidade de me apresentar o box, e nessa apresentação, que a gente também vai falar hoje, que não foi na aula gravada ainda, nesse tour de apresentação, agregar valor, mostrar os diferenciais, que pode ser o coach, a formação, o treino mais customizado, o posicionamento, se é para formação de atletas ou se é para saúde, qualidade de vida, né? Então, não teve tour, ele só pegou e falou assim, tem um folder aqui, terminou falando isso, se você não puder voltar, dá uma ligadinha amanhã de manhã que ela está aí. Então, pensando como cliente crítico ao atendimento, sabendo que é uma cultura, isso aqui no Brasil, né, a baixa qualidade do atendimento, por isso que é aceita, se tivesse uma concorrência, imagina aquele dia, eu saio dali, vou no outro lugar, me apresentam, porque ali eu não soube nenhum diferencial. Não soube nenhum. Eu olhei o box, não entrei, ele falou, inclusive, se quiser entrar e ver a aula, pode ficar, ele falou, fica à vontade. Ele foi super simpático. O tempo todo ele buscou, só que ele deixou de dar aula, então deixou os alunos lá sozinho e veio me atender. Então ele deixou de atender os alunos, ponto negativo ali para o atendimento na entrega do serviço, não me atendeu bem também, porque não conseguiu explicar os planos, nem mostrar o box, mas ele me entregou um folder com os preços já. Então quando eu saí com o folder, vê se faz sentido, com os preços, se eu fosse, não aconteceu, né, mesmo porque eu não estava procurando, mas eu fui só para visitar, para conversar aqui com vocês, se eu fosse no outro box, e vamos supor que esse outro box, a qualidade do treino do professor seja menor, o treino seja pior do que desse box, beleza? O método, a abordagem, o próprio treinamento do professor, o nível de profundidade dele na parte técnica seja pior. Mas eu chego no outro box, estou hipotetizando agora, e alguém me recebe. Uma recepcionista treinada em vendas, para vender. Boa noite, senhor. Qual que é o seu nome? Já perguntei meu nome. É Denis. Básico, perguntar o nome. Denis, prazer, meu nome é fulana. Como que eu posso te ajudar? Eu gostaria de saber sobre os preços e conhecer aqui o método de vocês, né? Ou conhecer o box. Eu vou te mostrar o preço ao final. Posso te mostrar o nosso box? E ela vai fazer o tour, não com a intenção de ser o que a gente chama de tour de zoológico. O que é tour zoológico? Aqui nós temos esse equipamento, aqui nós temos o remo, aqui nós temos as bikes, airbike, ali nós temos o vestiário, se quiser dar uma olhadinha você vai. Não é tour zoológico, você vai mostrar a estrutura. Também, a pessoa vai ver isso. Mas durante o tour, o objetivo durante o tour, um deles é conhecer o cliente, as necessidades e os desejos dele. Por que ele está indo? Qual é a dor dele? Para quê? Para quando eu for oferecer o preço, eu vou oferecer uma entrega que seja a solução para a dor dele. Se não, eu vou generalizar.
falar, nosso treino aqui é assim, assim, assado, tal, 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 e vou jogar uma merda no ventilador. Se der certo, deu, se não der, não deu. Mas se eu conheço, o objetivo do tour é conhecer o cliente, um deles, e o segundo, apresentar os diferenciais. Então aqui eu tenho o Rafael, que já tem 2 pós-graduações, né, e ele é coach desde de tal época, treinador de coaches, e ele tem uma metodologia, e nós temos aqui uma metodologia exclusiva no nosso bloco de cross training. Então notem que a gente tem isso, aquilo, aquilo. Aí você começa a mostrar os diferenciais. Para quê? Para agregar valor. A gente vai falar sobre isso, atendimento como agregar valor pelo atendimento. Para agregar valor. Porque se eu valorizo mais o serviço que tem lá, eu passo a me predispor a pagar mais. Porque se eu não valorizo, se eu sair dali, naquele box não me explicaram, eu vou no outro, ela me recebe bem, me explica bem, e vamos supor que o treino do professor, do coach, seja pior. Só que eu não vivenciei, não experienciei, e não estou comparando treino por treino. E não tenho critério para saber qual treino é melhor. É porque eu não sou formado para saber. Mas me falaram. Só que aí, no outro, me apresentam. A probabilidade de eu fechar no outro, se for uma venda bem feita, né? Então, apresento os diferenciais, agrego o valor, sento numa mesinha com a pessoa, de frente à pessoa, estou olhando para ela, pergunto quais são os seus objetivos. Aí pode ser que fale, quero ser atleta, minha prima virou atleta, eu também quero ser atleta, tal. Ou, não, quero treinar para melhorar meu condicionamento físico, ou quero emagrecer e não gosto de academia. Vocês devem escutar isso frequentemente, né? Não gosto de modelo tradicional de musculação. Porra, olha uma dor aí para eu bater. Aqui os treinos são dinâmicos. Já mando na lata. Aqui os treinos são dinâmicos. Você conhece como funciona a metodologia do cross-training? Não. Resume. Percebeu que a pessoa ficou na dúvida, fecha ou não fecha? Gostaria de fazer uma aula experimental? Então a gente apresenta a aula experimental tecnicamente, eu vou passar isso para vocês. A gente apresenta no momento da dúvida. Eu não ofereço a aula experimental de cara. Por que não? Porque pode ser que a pessoa feche antes de fazer a aula experimental. Vou fechar o plano. Para que eu vou oferecer a aula experimental? Já vou fechar o plano. Apresentei tudo. Agreguei valor, apresentei estrutura, nossos diferenciais para agregar valor. Sentei, vou apresentar o preço. Antes de apresentar o preço, por isso que eu não apresento o preço logo de cara. Chegou no balcão, pergunto, quanto que custa? Posso mostrar o estúdio para você? Para quê? Para eu conseguir agregar valor. E aí, se a pessoa aumenta o valor, aqui o atendimento é de excelência, os professores são treinados, nós temos treinos que são seguros, eficientes, e eles podem ser adaptados para o seu nível de aptidão física. Há quanto tempo você está sem treinar? Nossa, a vida inteira. Estou 4 anos sem treinar. Antes eu fazia musculação, mas fiz 3 meses, agora estou vindo aqui para o boxe. Legal, o coach vai conseguir adaptar o volume do treino, a quantidade e os exercícios para o seu nível de aptidão, porque ele é formado para isso. Eu vou agregando valor. Beleza. Aí eu apresento o preço. Né? Se chegar lá, tem 2 carros. Os 2 custam 200 mil. Beleza. Qual que é o diferencial de outro? Estou na dúvida, o que eu vou fazer? Vou experimentar um e vou experimentar outro. E aí eu vou tomar a decisão em cima do que eu senti na experiência, que aí não é racional, é afetivo, mas o meu racional, prós e contras. Então nossas decisões de ficar num box, continuar treinando aqui, ou sair, ou comprar aquele plano, elas não são puramente racionais. O ser humano não é 100% racional, é muito emocional.